Boa tarde, já dentro de breves instantes era começar a estação de serviço. Hoje vamos tentar convencê-lo ou convencê-la a aconselhar a sua amiga, a sua filha, a sua mulher a alimentar o bebê desde o parto e durante o maior tempo possível. Saber quais são os benefícios presentes e futuros para esse bebê, quais os mitos e os truques para facilitar essa prática. Fique atento à estação de serviço, saiba como colaborar. Até já. Boa tarde. Nesta estação de serviço vamos tentar desmistificar uma prática presente desde que o homem se conhece como tal. Desde o início dos tempos que a raça humana recebe o leite de sua mãe. As diferentes culturas e civilizações abordaram esta prática de forma diferente. Sobre a alimentação, pairam mitos e rituais que ora defendem, ora afastam esta prática e esta relação especial entre a mãe e o seu filho várias vezes ao dia. Dar de alimento ao seu filho, como o deve fazer e como o deve fazer e porque o deve fazer, como fazê-lo sem causar dificuldades, incómodos e constrangimentos. Lembro que o tema desta estação de serviço é sobre a amamentação, não é apenas dedicado às mulheres. Os homens também têm uma responsabilidade acrescida. O ato de aleitamento deve ser um tempo de qualidade para a mãe e para o seu filho. E o homem pode ajudar. Com o conselho da nossa convidada, Helena Cepeda, do Núcleo do FAIAL da Associação SOS Amamentação, pode aprender como se faz e sobre a razão de alguns mitos, as vantagens e os inconvenientes, os benefícios para a saúde do seu filho. Como sabe, pode participar com uma chamada para o número 296 20 27 67 e deixar-nos a sua opinião, fazer a sua pergunta, tirar aquela dúvida que a atormenta. Helena Cepeda, boa tarde. O ato da amamentação pairam muitos mitos. Por exemplo, mexer em água fria dizem que coalha o leite. Isso é verdade? Boa tarde. Obrigado pelo convite por estar aqui presente, antes de tudo. Em relação ao que diz, não é verdade. Realmente, é mais um mito urbano, não é? É mais um mito. Não sei se é urbano. Isso talvez até é capaz de ser bastante antigo e rural, porque todas as culturas têm mercado de amamentação. Mas não é verdade. Não é verdade. Normalmente, mas existem alguns mitos relacionados com a alimentação. Existem muitos mitos. É um período especial na mulher, não é? É um período muito especial. Uma relação muito íntima com os filhos. Onde a relação também com a sua mãe, com a sua própria mãe, com a mãe dessa pequena, dessa jovem mãe que agora está a amamentar, está a dar os primeiros passos, também tem uma influência muito grande. Tem. E esse talvez seja uma das causas da atual baixa taxa de amamentação, é que apesar de já haver mais informação disponível, a nossa geração, que somos agora mães, na grande maioria não fomos amamentadas. As nossas mães e as nossas sogras não têm experiência em amamentação e muitas vezes têm dificuldade em apoiar. E, portanto, esse é um dos problemas realmente que existem. Às mães, sei que têm uma relação muito grande, há muitas mães que a procuram. Portanto, há mães que, apesar de avós, aliás, neste caso, há avós que, apesar de não terem amamentado, procuram fazer o melhor que podem e prestar apoio independentemente das decisões que a sua nora ou a sua filha toma. Outras mães e sogras têm dificuldade nisso, pensam que o leite materno não é suficiente, que o bebê não está bem alimentado, interpretam todos os sinais do bebê como um problema relacionado com a amamentação, e dificultam um bocadinho a vida às jovens mães. E às vezes obrigam, se calhar, as jovens mães a beber muito leite. Será que a bebida, o consumo de leite vai ajudar também na produção de leite? Não. A mãe que amamenta deve ter uma alimentação saudável e normal, variada, de acordo com o que tinha anteriormente. Se a mãe gosta de beber leite de vaca, pode fazê-lo. Até se nada, pronto, pode manter a alimentação como antes tinha, desde que não realmente convém evitar bebidas alcoólicas ou uso de drogas, esse tipo de coisas. À parte disso. Normalmente as senhoras têm alguma preocupação, as senhoras de peito pequeno. Tem a preocupação, eu não tenho peito suficiente para alimentar o meu bebê, o meu peito é pequeno, portanto não posso, ele fica com fome. Isso é verdade? Não é verdade. Portanto, o tamanho do peito é independente do tamanho da glândula mamária.
E a glândula é que produz o leite. Portanto, mesmo as pessoas que praticamente não têm peito nenhum, que é muito, muito plano, a glândula está lá, funciona e produz perfeitamente o leite em quantidade adequada ao seu bebê. Não precisam ter essa preocupação. Só depois dos 3 dias do parto ou não tem nada? Ou não há uma relação direta? Logo na sequência do parto, a mãe começa a produzir um tipo de leite que se chama colostro. Muitas pessoas dizem que não se produz leite porque se está a produzir esse leite fraquinho, muito amarelinho, não é? É um leite amarelinho que tem um aspecto bastante diferente do leite maduro. É aquilo que as avós dizem que é muito fraquinho, não é? Que é o leite fraquinho que o bebê fica com fome. Pronto, exatamente. Isso também é um mito e que não tem nenhuma base real. Esse colostro é riquíssimo, tem um grande aporte de fatores imunitários, ou seja, a mãe, ao dar esse primeiro leite, esse colostro ao bebê, está-lhe a conferir proteção contra uma série de infecções. Os bebés que recebem colostro... Está a prepará-lo para o mundo real. Está a prepará-lo para enfrentar todas as doenças que existem, que ela já contactou. E também tem os nutrientes precisos que aquele bebê precisa naquele momento, porque eles também, naquela sequência do parto, o intestino do bebê ainda está a limpar os restos do líquido amniótico, ainda se está a habituar à vida terrestre, não é? Porque ele estava no meio líquido. E, portanto, esse leite, o colostro, esse leite inicial, tem os nutrientes adequados àquele momento da vida daquele bebê e, portanto, é o alimento ideal. Eles têm uma reação, basta-lhe tocar na face que eles voltam logo, ficam logo à procura. Mas existem situações em que o peito da mãe também não está preparado para receber o bebê. É assim, de uma forma geral... Adapta-se. Adapta-se, sim. É assim, há alguns tipos de peito, portanto, o peito invertido ou os mamilos planos, que podem causar mais dificuldade no início da amamentação, mas não são impeditivos. Normalmente, com as práticas adequadas e o apoio adequado e a informação adequada, consegue-se ultrapassar esse problema e depois do bebê e a mãe aprenderem, corre tudo bem, corre rodas. É um período de aprendizagem. Um período de aprendizagem mútuo ao exatamente. Mas de vez em quando há mães e senhoras que se queixam um bocadinho que quando estão a amamentar sentem algum desconforto. Há alguma relação ou alguma forma de tentar minorar este desconforto que eventualmente sintam? Pronto, é assim. Existe alguma sensibilidade maior na auréola e no mamilo na sequência do parto por razões hormonais. Pronto. Mas a dor quando o bebê mama nunca deve ser daquelas dores que as pessoas descrevem como insuportáveis. Quando as pessoas sentem essa dor insuportável, normalmente é porque o bebê está mal posicionado em relação ao corpo da mãe e porque a boca também não está corretamente colocada na mama da mãe. O bebê tem que ter uma posição correta, bem virado, todo o corpo deve estar virado para a mãe e também a boca tem que estar bem aberta para haver uma boa pega na mama e evitar precisamente esse problema dessas dores. Existem situações que também existem fissuras que ocorrem. Isso é devido a isso que acabou de descrever? É, exatamente. Os estudos que foram feitos a respeito desse assunto apontam que a esmagadora maioria desses problemas de feridas no mamilo e na auréola no início da amamentação estão relacionados com a mal colocação do bebê na mama. O bebê não está a fazer uma boa pega e não está bem posicionado em relação ao corpo da mãe. Mas também o uso de xuxas e biberões, tetinas de biberão. Portanto, o dar uma xuxa a um recém-nascido vai ensiná-lo a fechar a boca. Enquanto que um bebê, para pegar corretamente na mama, tem que abrir bastante a boca. Desaconselha de todo. Portanto, o ideal é não usar. Não são necessários... Eles choram. Às vezes são requietos e estão a chorar. Dá-se na mama. Põe-se na mama sempre. E eles depois também, a mãe vai criando sensibilidade com o passar do tempo para descobrir qual é a razão do desassossego. Se é realmente fome,
vai conhecendo o choro. Se é realmente fome, ou então se é fralda suja, ou frio, ou sono. As mães também vão conhecendo e vão adotando a estratégia adequada para confortar o bebê. Mas se uma mãe sente que tem mesmo que usar Xuxa, há pessoas que, pronto, é da sua natureza, então deve aguardar até às 6 semanas do bebê, até o bebê ter 1 mês e meio. Então nessa altura introduz a Xuxa. Nessa altura a amamentação já está bem estabelecida, o bebê já abre bem a boca e já não vai talvez haver tanta interferência com a pega, nem esse tipo de problemas. Existe alguma relação? O bebê, há bebés que mamam de manhã e depois só mamam dali umas horas, há outros que não, há outros que quase 2 em 2 horas querem mamar. Normalmente há aqui um mito talvez associado a este comportamento do bebê, diz que a mãe não tem leite suficiente, não lhe dá leite suficiente, o bebê não fica saciado. Há razões para isso? É assim, a Organização Mundial de Saúde estudou este assunto com muita profundidade, pronto. Fez estudos em todo o mundo e a conclusão a que chegou é a percentagem de mães que produz leite em quantidade insuficiente, portanto pouca quantidade, é muito pequena. Estamos a falar em uma percentagem? Uma percentagem muito baixa, 1%. 1%, 2%, muito baixa. E, portanto, pode haver casos realmente de pessoas que produzam pouco leite, mas são muito raros. Aquelas senhoras que dizem, eu tenho pouco leite. Pronto. A maior parte dos casos de pouco leite, que as pessoas referem-se a isso, mas a esmagadora maioria dos casos referem-se ou a expectativas inadequadas em relação ao comportamento do bebê. Portanto, as pessoas esperam que o bebê esteja demasiadas horas sem mamar, esperam que o bebê seja demasiado dorminhoco e aquele bebê não é assim. Ou então... o bebê não corresponde às expectativas. Não corresponde. E acima de tudo não às horas de trabalho. Não é? Exatamente. E depois também, outras vezes, deve-se a estratégias inadequadas que fazem realmente baixar a produção de leite, que não devem ser usadas e fazem baixar a produção de leite. Como, por exemplo, o estabelecimento de horários de amamentação, que não devem existir. O regime deve ser sempre livre, o bebê deve mamar sempre que mostra vontade, a não ser quando é um recém-nascido, que se o bebê não mostrar vontade, deve-se oferecer a ativamente mamar. Vamos responder com certeza a uma pergunta da senhora Laura Souza. Estamos a falar da Ilha do Pico e é educadora de infância. Muito boa tarde, minha senhora, muito gosto em ter telefonado aqui para este programa. Qual é a pergunta que gostaria de deixar? É assim, eu não quero deixar nenhuma pergunta. Muito bem. Eu só queria dar o meu testemunho. Antes de mais, boa tarde e parabéns pelo vosso programa, principalmente pelo lindo tema que estáis a tratar. Muito obrigado. É assim, eu fui mãe aos 37 anos pela primeira vez. Amamentei o meu filho até aos 17 meses. O meu filho nunca conheceu Xuxa nem biberon. Nunca houve problema. Aos 40, voltei a ficar grávida da minha filha, que neste momento já tem 2 anos e 1 mês. Continuo a amamentar sem problema nenhum. Também ela não conheceu nem Xuxa nem biberon. E todos os problemas foram resolvidos com a mama. E não foi preciso mais nada para resolver o choro ou para dormir. Até agora, digamos que a mama tem sido um remédio santo. Pode-se dizer que foi uma felizarda, não é? Como? Pode-se dizer que foi uma felizarda, que correu tudo bem. Sim, graças a Deus, nunca tive problema. A única coisa que eu queria era principalmente desejar às mães jovens que tivessem paciência e dedicação, porque eu acho que realmente vale a pena. Vale a pena. Muito bem, Sra. Laura Souza, muito obrigado por ter ligado para a Estação de Serviço e dar-nos aqui este depoimento. Foi de facto importante, vale a pena amamentar o seu filho, nem que seja até de facto aos 17 meses.